Boa noite, irmãos. Vamos estar orando pela palavra. Senhor, te agradecemos por mais um dia na tua casa. Pedimos que o Senhor venha com o teu poder e com a tua graça, edificando tua igreja. Nos dá sabedoria e discernimento, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Continuando nosso trabalho no Evangelho de Lucas, tão precioso, tão rico, com tantas histórias para nos mostrar o ministério de Jesus aqui na terra, nós vamos continuar hoje o capítulo 5. Eu vou estar lendo a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia, e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava ali para os curar. O que está acontecendo aqui? O ministério de Jesus está começando a se tornar conhecido, ele está pregando na região da Galiléia, realizou milagres em Cafarnaum, realizou outros milagres com curas, libertações, expulsão de demônios. E aqui qual que é a situação? As autoridades religiosas de Israel começam a fiscalizar o ministério de Jesus. Por quê? Porque, veja, dentro do Império Romano, não era permitido nenhum tipo de perturbação, não era permitido nada, nenhuma agulha fora da ordem romana. E as autoridades judaicas, elas queriam manter todo o controle religioso nas suas mãos. Veja, o clericalismo moderno, um clero que domina o povo, que muitas vezes oprime o povo, não é nada novo. Desde que o mundo é mundo, quando alguém consegue se apropriar da religião, normalmente aquele apropriar-se indevido da religião, ele traz uma coisa junto chamada controle. E veja, o cristianismo, ele aponta para uma outra realidade. O cristianismo aponta para o sacerdócio universal de cada crente. Dentro desse sacerdócio, Deus levanta oficiais da igreja, os presbíteros e diáconos, e levanta cooperadores, os obreiros e obreiras, para estar exercendo o ministério. Agora veja, dentro do judaísmo antigo, não havia essa questão. Por quê? Porque toda autoridade espiritual, ela estava na figura do sumo sacerdote. E os fariseus tinham construído todo um sistema de regras, todo um sistema de coisas, no qual eles amarraram a Torá, amarraram a religião em coisas que jamais Deus mandou fazer. E quando eles perceberam toda aquela movimentação, porque veja, as curas de Jesus começaram a se fazer notórias, a expulsão de demônios, lembrando que isso não era comum. Os fariseus, eles tinham rituais de exorcismo, mas muitas vezes eles não conseguiam libertar a pessoa. Eram raras as situações. Então, quando isso ficou sabendo, atraiu-se a presença deles. E eles estão aqui, diante de Jesus Cristo, para fiscalizar. E provavelmente, os textos nos mostram, para encontrar algo, para acusar Jesus, para desqualificar o ministério de Jesus. Porque afinal ele não era um deles. Ele era reconhecido como um rabino, porque ele já tinha mais de 30 anos, mas ele não era um fariseu, ele não era um dos nobres da elite religiosa judaica. Esses homens eram homens de poder, alguns deles eram extremamente ricos. Aqui o texto fala que haviam doutores da lei. Eles conheciam a lei. Agora, o que nós temos que lembrar? O conhecimento da lei, sem o poder e autoridade do Espírito Santo, nem sempre vai ser um conhecimento verdadeiro.
Tanto é que nós passamos a conhecer de verdade o nosso Deus, quando nós nascemos da água e do Espírito, e o Espírito Santo vem habitar em nós, e ele é o capacitador para toda a obra cristã. Nós não somos apenas salvos pelo poder de Deus e do Espírito Santo. Nós vivemos a vida cristã pelo poder do Espírito Santo. Isso é algo muito importante. Amém? Vamos avançar. Versículo 18. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. O que acontece? A casa estava cheia. E eles queriam levar um paralítico para ser curado. Não tinha como entrar na casa. A multidão não deu espaço. O que eles fizeram? Tiveram uma atitude ousada. Subiram na casa. Veja, transportar, irmãos, transportar uma maca para o alto de uma casa não é fácil. Removeram as telhas. Abriram espaço na armação do telhado. Como eles fizeram isso, nós não sabemos. Mas teve que ter um espaço para passar a maca. E eles fizeram isso para estar exatamente em frente a Jesus. O esforço não foi fácil, mas eles conseguiram fazer. Muitos pregadores falam, olha, eu tenho que me esforçar para encontrar Cristo. Veja, na verdade foi Cristo que nos encontrou. Mas depois de feito isso, é responsabilidade minha, no poder do Espírito Santo, buscar a Deus. Entendeu? O fato de Deus agir, de Deus capacitar, não retira a minha responsabilidade de buscar a Deus. A Bíblia é repetitiva, nos ordenando a buscar o Senhor. Agora, esse pessoal aqui, na gíria de crente, caminhou a segunda milha. E aí é inevitável não falar, né? E muitas vezes nós ficamos fazendo conta se vão para o culto ou não. É brincadeira. Já pensou se você estivesse no lugar desse paralítico? E dependesse das pessoas para te levar para o culto? Vamos pegar um pouco mais leve. Já pensou se você estivesse agora doente? E de repente eu visse um hino lá longe e falava, nossa, essas horas, domingo, esse horário era para mim estar na igreja. E eu estou aqui doente. Por isso, irmãos, eu sempre falo, o primeiro problema é lógico, ir para o inferno. Mas o segundo problema é você estar entubado no hospital, é você estar doente. E se você está bem de saúde, louve a Deus e venha cultuar o Senhor. A melhor maneira de honrar a saúde que Deus te dá é buscando a face dele, é cultuando ao Senhor, é fazendo a sua parte. Exemplos como esse nos desafiam a viver uma vida cristã mais intensa. Essa história não está aqui à toa. Ela está aqui para nos incentivar, a mesmo quando tivermos dificuldade, buscar a Deus. Amém? Vamos seguir, versículo 20. E vendo ele a fé deles, disse-lhe, homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Veja, o texto é autoexplicativo. Irmãos, Jesus não era brincadeira. Quando se tratava de religioso, ele dava nos dedos. Porque o que ele falou aqui, segundo a lei judaica, foi extremamente sério. Por quê? Porque somente Deus pode perdoar pecado. Não estou falando de perdoar as pessoas que te ofendem. Isso cabe a nós. Mas aqui, o que está falando
é um perdão. E Jesus olha logo de cara, ele abre o diálogo falando, olha, teus pecados estão perdoados. O que os fariseus identificam? Blasfemou. Porque só Deus pode perdoar pecado. Então ele está dizendo que ele é Deus. Olha a situação aqui. Só por isso Jesus poderia morrer apedrejado. Só por isso aqui. Mas o texto continua. Versículo 22. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que arrazoai em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Veja, aqui Jesus mostra que ele não deixou de ser Deus. Por quê? Porque ele tem o atributo divino da onisciência. Ele sabia o que os fariseus estavam pensando. Lembra que Jesus é 100% homem, 100% Deus? Esse texto prova isso. Por que é importante frisar isso? No que a gente chama de caos neopentecostal, as pessoas querem trazer uma adivinhação gospel para dentro da igreja, querendo dar aos crentes, miseráveis pecadores como nós, o poder de sermos como Jesus. Não estou querendo dizer que pelo poder do Espírito Santo você não possa ter discernimento do que está acontecendo. É diferente. Discernimento, em palavras mais fáceis, é você enxergar pelo poder de Deus o que está por trás. O que está, é descortinar uma situação. Deus habita em nós, ele pode muito bem nos dar discernimento do que está acontecendo, mas isso aqui é completamente diferente, isso aqui é um atributo divino, é o próprio Deus encarnado. E aí Jesus olha para os fariseus e fala, olha, o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou curar esse homem? O que Jesus está falando? Quem é mais velho aqui vai lembrar de um ditado. Falar é fácil. Difícil é fazer. Dizer os pecados estão perdoados é moleza. Qualquer um pode fazer isso. Agora, um paralítico ser curado é outra história. E olha o que Jesus vai fazer. Versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus, e ficaram cheios de temor, dizendo, hoje vimos prodígios. O que acontece, irmãos? Contra fatos não há argumentos. Os fariseus deveriam parar para avaliar diante deles o que está acontecendo. Agora, eu preciso tomar um cuidado com textos como esses. Por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, têm mania de dizer o seguinte, que onde acontece um milagre, onde acontece o sobrenatural, aquilo foi de Deus. As pessoas têm uma tendência de que ao ver algo sobrenatural, elas dizem que foi de Deus. Irmãos, isso é um perigo. Se você caminhar pelo mundo, você vai ver curas sobrenaturais acontecerem em outras religiões. O fato de estar acontecendo uma operação sobrenatural não quer dizer que foi de Deus. Vou te dar um exemplo. A Bíblia nos mostra uma mulher que ela estava 38 anos encurvada, com um problema sério na coluna. E a Bíblia fala que aquela origem daquela enfermidade era demoníaca.
A Bíblia também nos fala de um jovem que era lançado no fogo, tinha ataque, provavelmente era um tipo de um ataque epilético. Não temos certeza, mas era um ataque. E aquilo também era fruto de uma operação demoníaca. O que acontece? Espíritos malignos, para perpetuar o engano, para manter as pessoas cativas da mentira, eles podem temporariamente retirar a sua ação. E ao retirar a sua ação, a pessoa tem uma melhora. E aí o pessoal fala, nossa, esse Buda é verdadeiro, nossa, esse Maomé tem poder, nossa, esse guia tem poder, entendeu? Não é que eles curam, mas eles retiram aquela atuação. E aí perpetua-se o engano. Irmãos, missionários batistas e presbiterianos que andavam pelas terras da Ásia, eles cansavam de ver aldeias que eram todas cativas desses mestres demoníacos de religiões. E eram cativas, porque esse tipo de coisa acontecia. Como que o cristão tem que agir? Aonde está sendo pregado o evangelho, ali Deus habita. Pode acontecer milagres? É lógico que pode. Se Deus assim bem entender, Ele o faz. Agora, sempre atento ao que está sendo pregado. Você tem que testar. 1 João 4 ensina o seguinte: provai os espíritos, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse vem de Deus. Entendeu? O que é Jesus Cristo veio em carne? Jesus encarnou, Deus Todo-Poderoso encarnou. Entendeu? Então você tem que ter discernimento. Por quê? Porque existe muito absurdo acontecendo nas igrejas por falta de conhecimento. Agora, meu irmão, tenha toda a expectativa nos milagres de Deus. Ore por milagres, ore por cura, ore por libertação, ore pelo maior milagre que tem, que é o novo nascimento e a salvação. Tenha expectativa em Deus. Deus é um Deus de poder, Deus é um Deus sobrenatural, porém, você não pode ser bobo. Por quê? Olha aqui, no próprio Brasil, o Brasil é um país místico. Multidões e multidões são atraídas por causa desses supostos milagres. Então é muito importante você ter esse discernimento. Nós temos um texto na Bíblia, Mateus 7, em que homens falam o seguinte: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Sabe o que Jesus fala no final do texto? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Na verdade, eu não vos conheço. Não vos conheço ali no texto, é vós não sois meus. É um exemplo típico dessa espécie de exorcismo, dessa espécie de falso milagre. Para perpetuar o engano, basta o maligno retirar momentaneamente a sua ação. Está resolvido, o engano está feito. Então aqui você tem um milagre verdadeiro. Por quê? Porque Jesus sempre anunciou: é chegado o reino dos céus. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles, os fariseus,
murmuravam contra os discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, deixa eu tomar um gole d'água. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos de Roma. Na Judéia havia dois tipos de impostos. O primeiro era o imposto do templo, onde a pessoa pagava uma moedinha por ano para o templo. Esse imposto, os judeus não se preocupavam. Por quê? Porque era para a manutenção do templo. Mas os publicanos não cobravam esse imposto. Eles cobravam os pesados impostos romanos. Não apenas isso, a maioria deles eram ladrões. Roubavam o povo, cobravam juros, cobravam a mais. E qual é o quadro aqui? Um irmão nosso chamado Mateus, também conhecido como Levi, um publicano, quando Jesus passa na frente da coletoria, ele chama Jesus. E Mateus entendeu aquele chamado. Ele não chamou assim: vem cá, Levi. Não, aqui é muito mais envolvido. E Mateus leva todo mundo para sua casa. E Mateus dá um banquete, mostrando o quê? Que Mateus era rico. Mostrando que até aos ricos é dado entrar no reino dos céus. Não é tão fácil, mas entram. Agora, olha que interessante. Levi botou a mão no bolso. Quis honrar Jesus. Não apenas isso. Convidou outros pecadores. Convidou gente que era rejeitado. Irmãos, fatalmente, o Evangelho vai te levar a ter contato com pessoas que, se não fosse o Evangelho, talvez você nem falaria com aquela pessoa. Vou contar um exemplo aqui. Há 25 anos atrás, um irmão chegou para mim e falou: irmão Maurício, você precisa me ajudar. O que foi? Estão querendo me matar. Eu falei: o que aconteceu? Não vou dar o nome da pessoa. Ele falou: não, eu fui consertar um carro, deu errado, e os filhos da mulher são bandidos, agora estão atrás de mim. Você não quer ir lá conversar com eles? E aí eu, todo louco, né? Todo doidão na cabeça. Falei: onde é que é a casa deles? Tal lugar. Eu falei: eu vou lá. Cheguei para tirar a porta. Aí a turma saiu lá de dentro, né? Eu falei: boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Maurício, eu precisava falar com tal pessoa. A pessoa falou: pois não. Eu falei: olha, eu sou da igreja... Como é que era o nome da igreja? Eu sou da Comunidade Cristã Vida e Paz. E aí... eu preciso conversar a respeito de tal pessoa, de um problema que aconteceu. E a mulher falou: não, entra. Aí eu falei: oi, tudo bem? Cheguei bem simpático, conversando, tal. De repente chegam os dois filhos da mulher. Entendeu? Aí ele tinha falado que não que iam matar ele, mas que iam bater nele. Aí eu expliquei toda a situação, eu falei: ó, o negócio é o seguinte, o camarada errou, mas ele quer consertar. Vocês têm como dar uma semana ou duas para ele arrumar o carro, deixar tudo certinho, fazer tudo em ordem? Aí os filhos olharam para minha cara com aquela cara de mal, né? Ela falou: olha, porque o senhor veio aqui falar com a gente, tratou a gente com educação, nós vamos dar essa chance para ele. Mas olha, a gente ia pegar ele. E aí o assunto se resolveu. Depois eu fiquei sabendo que os caras eram matador. Irmãos, do ponto de vista normal, eu jamais faria aquilo. Não estou orientando você a fazer. Eu fiz convicto, creio que foi direcionado pelo Senhor. Por exemplo, eu conheço gente que ele entra nas favelas, nas comunidades e prega. Eu conheço gente que foi fazer isso e morreu. Então o que acontece? Para fazer determinadas coisas, você precisa fazer guiado por Deus, precisa ter discernimento. Agora, que por causa do Evangelho você vai conversar com muita gente estranha, você vai.
até dentro da igreja. Lembra que a igreja é um lugar de ex? Ex-doido, ex-bandido, ex-adúltero, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-pitimbado, né? Ex-prostituta, ex-traficante. A igreja é um lugar de ex. Por quê? Por causa desse versículo. Jesus, ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. E aqui dentro estão os piores pecadores alcançados pela graça de Deus. E vou dar o nome do chefe dos pecadores, o apóstolo Paulo. Segundo palavras dele, ele dizia que ele era o pior pecador. O maior escritor do Novo Testamento escreveu quase a mesma coisa que Lucas escreveu, se dizia o pior pecador. Essa é a igreja. Agora, tudo isso você faz com discernimento. E tomando cuidado para não ser igual aos fariseus, que Jesus fala o seguinte, os justos aqui, não é que os fariseus eram justos. Justos segundo eles achavam. Muitas vezes os religiosos se acham perfeitos. Irmãos, vou te falar uma coisa, quanto mais você se aproxima de Cristo, quanto mais unção do Espírito Santo, quanto mais você é cheio do Espírito Santo controla a sua vida, mais você vai se enxergar pecador, mais você vai ver seus defeitos. Vou te dar um exercício por um dia inteiro. Vigie os seus pensamentos e veja quanta coisa errada você pensa. Nossa, pastor, eu não penso. Então você está melhor do que eu, porque eu viro e mexo, quando vou ver, estou pensando errado. E eu olho e falo, nossa, Deus, sorte que é entre eu e você. Glória a Deus por isso. E aí você vê aquele pensamentinho, Senhor, me ajuda, hein? Foi mal. Mas vigia, aí você vai entender o quão sujo, o quão corrompido é seu coração. O pecado está lá, pedindo uma brechinha para tomar conta. Manda pisar no nosso calo, falar alguma coisa que desagrada. Então Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Aqui tem mais um ensino amarrado aqui. Percebeu que errou? Já logo conversa com Deus, Senhor, perdão, errei, me ajuda. E vida que segue. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 33. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse, podei vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. O que Jesus está falando aqui? Veja, Jesus usa o exemplo do casamento judaico. Quando o esposo está presente, está havendo festa. E aí ele está falando o seguinte, está nos dando um ensinamento, que o jejum é para ocasiões especiais. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, nós somos uma igreja reformada. Como outro dia disse um irmão, achei muito legal, peguei para mim a frase, nós somos reformados de 6 pontos. Mas, irmãos, vou falar para vocês uma falha dos reformados, eles não jejuam, muitos deles. E o jejum é bom para nós. A encrenca de 2 pernas, reformado, precisa de tempos em tempos jejuar. Vou te dar um exemplo. Começou a ficar com preguiça de vir para culto. Começou a ficar com preguiça de orar. Começou a ficar com preguiça de ler a Bíblia. Irmão, está na hora de jejuar, pelo menos um dia. Por quê, pastor? Porque você vai quebrar a vontade forte da carne. Vai ficar mais sensível às direções do Espírito Santo. Entendeu? Vai estar mais aberto ao fortalecimento vindo do Senhor. Jejum é para nós. Agora, vai viver jejuando, aí você vai virar uma máquina religiosa. Os fariseus jejuavam sistematicamente toda quarta e sexta.
E eles não viram o próprio Cristo diante deles. Adiantou jejuar? Então assim, mas esteja sensível. Ah, pastor, eu não consigo. Mas para fazer exame de sangue você consegue. Então assim, de boa. Para repensar a postura. E entenda, o jejum para você. O maior beneficiário do jejum é você. E Jesus nos dá a chave. Eu lembro de um caso que meu primeiro pastor contou. Um seminário batista, extremamente tradicional. Tradicional até o último fio de cabelo. Um professor foi diagnosticado com câncer terminal, expectativa de vida 3 meses. Todos os alunos, mais os funcionários do seminário entraram em jejum pela vida do professor, clamando a Deus. Eles não tinham esse hábito, mas eles perceberam. O Senhor curou instantaneamente esse irmão, e um milagre poderoso foi feito, mas eles se humilharam diante de Deus. Entenderam? Então esteja aberto ao jejum. Nós temos uma palavra no Evangelho de Mateus ensinando a jejuar. Uma prática que tem que ser feita de maneira correta, senão é regime, é dieta. Dieta não funciona. Amém? Se tiver dúvida, me procure depois do culto. Versículo 36. E disse-lhes também uma parábola. Ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para a cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém, tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando uma comparação entre o velho sistema judaico do Antigo Testamento, mais ainda, o sistema farisaico, e fazendo uma comparação com a época da graça. Está nos mostrando que Deus está agindo de maneira nova. O plano de Deus está avançando. O plano de Deus está progredindo. E aí no final ele fala o seguinte, tem gente que prova o velho, que é o judaísmo, e não quer vir para o novo, que é o cristianismo, está preso na religião vazia. Ah, pastor, que bom, porque nós não somos judeus, é verdade, mas toma cuidado com religião vazia. Para pensar. Existem coisas na Bíblia que são preto e são branco. É sim ou não. Estes são inegociáveis. Mas existem coisas na Bíblia que são cinza. E pode mudar de grupo cristão para grupo cristão. E o fato de você não estar acostumado com aquilo, não quer dizer que Deus não está movendo. Modo de vestir, maneira de culto. Por exemplo, tem gente que se entrar numa igreja e bater em palma, cruz credo, tem que fechar a igreja. Ah, pastor, mas na igreja de vocês não bate palma. É verdade, porque se bater palma, a pasta cai no chão. Como é que você vai bater palma com a pasta na mão? A igreja é tão pequena que não tem PowerPoint. Mas qual é o problema se o grupo cristão achar por bem bater palma? Tem gente que se vê uma pessoa de bermuda, uma pessoa de boné, escandaliza. Escandaliza não é a palavra correta, fica horrorizado. Escandalizar é outra coisa. Entendeu? Gente, cuidado. Às vezes você vai cruzar um irmão, por exemplo, nas igrejas pentecostais.
Se a pessoa nasceu de novo, é salva, é irmão nosso. E você vai saber identificar quem nasceu de novo. Agora, você não vai cobrar dele ser um teólogo, ser alguém que conhece um monte de coisa que talvez você já conheça. Mas cuidado, não seja um fariseu. Então tome cuidado com isso. Outro detalhe, que é o outro lado da moeda. Cuidado, porque às vezes você querem trazer algo novo, que é errado. E ao você falar que é errado, por exemplo, irmãos, não existe festa junina gospel. Não existe. Ah, pastora, mas a minha tia lá na chácara dela fez uma fogueira, botou quentão e botou um monte de comida. Isso não é festa junina, gente. Isso é bandeirinha, fogueira e comida tradicional. Estou falando de adoração a santo, quermesse, essas coisas. Aí a turma quer pegar a quermesse e transformar em arraial gospel e botar a igreja metida no meio disso. Querendo dar um tom de que a igreja faz isso. Vocês estão entendendo a diferença? Aí quando você falou, gente, isso aí não vai dar certo. Pô, uma coisa é uma firma que faz lá uma reunião, uma coisa é uma família que se reúne para comer comida típica. Entendeu? Nós aqui na igreja já fizemos um dia que todo mundo trouxe comida típica. Essas comidas de inverno, tranquilo. Não é arraial gospel. É o que vocês estão fazendo, comendo. Ah, por quê? Porque eu estou com fome. E eu gosto dessas comidas. Acabou. Aí eu lembro que nós fomos falar. A pessoa falou, nossa, não imaginei que o irmão era religioso. Eu falei, não, religioso eu não sou, só sou bíblico. O que vocês estão querendo fazer não vai dar certo. Fazer isso aqui dentro da igreja dessa forma está errado. E estava errado. Porque ia dar uma conotação errada. Entendeu? Então, assim, cuidado com os dois lados. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Capítulo 6. E aconteceu que, no segundo sábado após o primeiro, ele passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e esfregando-as com as mãos, e as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram, por que fazeis o que não é lícito fazer nos sábados? Olha que interessante, irmãos. Eles estavam andando nos campos, eles pegavam as espigas, esfregavam com as mãos e comiam. E aí os fariseus diziam que aquilo era pecado. Por quê? Porque diziam que violava o sábado. Que não podia fazer colheita no sábado. Realmente, fazer colheita não podia. Mas Deuteronômio 23, versículo 25, a autorizava a você, quando estivesse passando no sábado, pegar espigas de trigo e comer. Irmãos, os fariseus criaram todo um conjunto de regras que não tem na Bíblia. Por isso que aqui na igreja nós não aprovamos a prática de salvação por obras, onde eu digo que eu vou ser salvo por vestir uma roupa, por seguir um costume. Nós defendemos sim aos servos do Senhor se ataviem em traje idôneo e honesto. Os homens com bom senso, as mulheres com bom senso, com a roupa honesta. Agora, dizer que eu vou ser salvo por causa de uma roupa é uma obra. Agora veja, para fazer justiça, eu já conheci irmãos que ele sabia que a roupa era uma coisa dele e ele gostava de ir para a igreja de terno. Qual é o problema? Se o camarada quer vir de terno, e se a pessoa gosta de usar uma saia, se a pessoa gosta de usar um cabelo preto, você pergunta por que você está usando? Não, porque eu gosto de servir a Deus assim, me sinto bem assim, não há problema. Agora, não transfira para o outro. Vou até mais longe, tem um irmão que ele congrega numa igreja que tem esse hábito. Ele conversa com os irmãos e fala, irmão, se você não quer isso, não venha para cá.
Nós gostamos de servir a Deus assim. A regra aqui da nossa igreja é assim. Então não vem para cá, você vai arrumar problema. Tem tanta igreja por aí. Você vai gostar mais. Acho bacana, legal. Tá certa a atitude desse irmão. Você vai andar em lugares, por exemplo, eu conheço igreja batista, que são extremamente rigorosos no modo de vestir. É o jeito deles. Agora você pergunta para o irmão, isso aí é para salvar? Não. É porque nosso hábito aqui é esse, é diferente. Entendeu? Então assim, cuidado. Não crie regras onde a Bíblia não põe regra. Siga o que a palavra de Deus manda, que olha, já dá o que fazer. Já não é fácil. E não fique julgando o outro. Faça que nem Paulo fala. Tem aquele que guarda dias e tem aquele que não guarda. Tem aquele que come determinados alimentos, tem aquele que não come. Um não julgue o outro. Só não confie nisso para salvação. Entendeu? Por exemplo, eu conheço um irmão que gosta de guardar sábado. Mas não é para ser salvo. Mas ele gosta de guardar o sábado, tranquilo. Faz parte da fé particular dele. Ele serve a Deus como ele quiser. Agora, não crie regra. Cuidado com isso. Cuidado com o legalismo. A salvação é mediante a fé, não é por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. É pela fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, versículo 3. E Jesus, respondendo, lhes disse: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só aos sacerdotes, e dizia-lhes: O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Veja que interessante. Jesus vai para a lei, os fariseus amavam buscar os exemplos de Davi, e aí ele pega um fato: Davi estava com fome, fugindo de Saul, ele entrou e ele pegou os pães e comeu, ele e os homens, e esse exemplo ficou registrado na Bíblia. Acho que é primeiro para 2 Samuel. Nós já estudamos esse texto aqui. Inclusive o sacerdote deu a espada de Golias para Davi. Tinha um camarada lá chamado Doeg, que dedurou para Saul, e depois esse mesmo Doeg, por ordem de Saul, matou todo mundo. Entendeu? E aí Jesus faz a seguinte afirmação. Quando Jesus está falando Filho do Homem, ele está se auto-intitulando Cristo, tá? Isso é o que o termo quer dizer. E aí ele fala: até do sábado ao Senhor. O livro de Hebreus me explica por que eu não guardo o sábado. Porque o sábado é o Shabá. O Shabá é o descanso. Quem está em Cristo já entrou no descanso. Eu não preciso mais guardar dia. O quarto mandamento é o próprio Cristo. Entenderam? Irmãos, pode parecer que não, mas é uma enorme diferença. Aqui na nossa igreja, por exemplo, os queridos irmãos presbiterianos, eles dizem que o sábado cristão é o domingo. E segundo a teologia deles, tem que guardar o sábado. O presbiteriano que segue o que a igreja manda, ele não pode nem ir em restaurante almoçar no domingo. Porque ele não pode fazer com que os outros trabalhem para ele. Se eu fosse presbiteriano, eu só ia comer comida fria no domingo. Porque não pode nem acender o fogo. Talvez você nunca ouviu isso. Mas eu conheço presbiteriano que é raiz. O cara não vai nem em restaurante. Na nossa igreja, pastor, nós guardamos dias? Não, mas nós reservamos um dia da semana. Nós entendemos que o cristão, no mínimo, tem que reservar um dia por semana para buscar o Senhor. Agora, todos os dias são do Senhor. Agora, habitualmente, a igreja se reúne no domingo. Nossa igreja também de quarta-feira. Entendeu? Agora, ninguém está criando regra.
Se você perguntar para um irmão presbiteriano, isso aí é para ser salvo? Não, é porque é o nosso hábito, nós entendemos dessa forma, estamos felizes assim e queremos viver assim. Então não julga só o cara que guarda o sábado, porque está cheio de filho de Deus que guarda o domingo, como dia sacramental. E está lá, na confissão de fé. É coisa séria para eles. E você tem que respeitar. Eu conheço um atleta olímpico que ia ganhar medalha de ouro e não correu a prova porque era num domingo. Tem um filme sobre isso. Se eu não me engano, a Olimpíada de 24, de 28, algo assim. O cara deixou de ganhar a medalha de ouro por causa da fé dele. Convicto, é um camarada que merece o respeito. Pelo menos ele foi fiel àquilo que ele disse. Eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar, porque ele é íntegro. Entenderam a diferença? Inclusive, um dos motivos que eu não sou presbiteriano é esse, porque eu acho que não tem que guardar um dia especial. Mas respeito. E amo os irmãos presbiterianos, aliancistas, amo eles. Devo um monte a eles. Amém? Vamos orar?